Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida. Mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil. Mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Posso falar uma coisa? Claro. Você me falou exatamente essa frase e agora falou manipulação. Eu falei, eu vou ter que falar. Quando eu era pequena, eu tenho uma irmã, né? E às vezes eu queria que ela fizesse algo pra mim. E ela não fazia. Eu falava assim, se você não fizer isso, eu vou contar aquilo lá pra mamãe. E ela falava pra mim assim, aquilo lá não. E ela pequenininha, eu lembro da cara dela, assim, toda bonitinha. Aquilo lá não. E eu falava, nossa, não é que funcionou? Porque eu não tinha nada pra contar pra minha mãe, não. Eu só queria que ela fizesse algo pra mim. Deu, sim, aquilo lá. E ela, aquilo lá não. Então eu faço pra você. E ela fazia. E agora você falando disso, o Espírito Santo trouxe aqui a minha memória esse momento. Perdão, Senhor, né? Mas eu tô rindo aqui, falei, misericórdia. Eu usei do medo pra manipular. E agora, Mesmo criancinha. Agora que entra o antídoto, né? Se a sua irmã conhecesse bem a sua mãe, ela não teria que ter medo do que você diz. Independente do que eu dissesse. Independente do que você dissesse, eu conheço a mamãe. Mamãe, ela pode brigar, ela pode ficar chateada, mas ela nunca vai deixar de me amar por aquilo que eu fiz. Então, Luísa, pode falar. Entendeu? Não existe castigo que possa ser aplicado sobre a minha vida que seja maior do que o amor da mamãe por mim. Muito bom, muito então, prático. Luísa, pode falar. Percebe? E Satanás, ele vem com essa dúvida, essa ignorância, ele aproveita da dúvida e da ignorância com relação ao entendimento que nós temos de Deus. E o texto de 1 João, né, ele vai dizer assim, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo supõe castigo. Mas eu estou supondo castigo baseado numa dúvida ou baseado em uma ignorância com relação a quem Deus é. Mas o conhecer o amor de Deus por mim me faz ter certeza de que não importa qual seja as decisões ou as coisas que estejam acontecendo, Deus continua me amando. Aleluia. E eu não preciso ter medo. Aleluia. Percebe? Uau. Ai, que lindo! É perfeito esse seu exemplo por causa disso. Que lindo. Porque se a sua irmã conhecesse a sua mãe, da forma como eu e você devemos conhecer a Deus e entender que é dele quem vem a verdade, pronto, não seríamos ignorantes com relação a quem somos, não seríamos ignorantes com relação a quem Deus é, não precisaríamos ser enganados pela dúvida e pela ignorância. Por isso o foco não está em mim, né? O quanto eu conheço a Ele. Eu conheço a Ele. Pronto, se eu tenho, né? Por exemplo, nem altura, Romanos, né, vai dizer, nem altura, nem profundidade, nem distância, nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem autoridades, nem qualquer, nem qualquer coisa vai nos separar do amor de Deus. Pronto, esse amor perfeito é o antídoto contra o medo. Aleluia. Né? E por isso que quanto mais episódios a gente, as pessoas assistirem, participarem, né, desse gás, mais elas vão conhecer esse amor perfeito. Esse amor que nos libertou, esse amor que nos alcançou em Cristo Jesus, esse amor que traz essa paz. Aleluia. E eu vou dizer o seguinte, acho que o último episódio dessa temporada vai ser o melhor. Amém. Né? Por isso, assista, continue, não desista. Acompanhem todos os episódios com a gente, certo? Amém. Amém. Né? Uau. Aí uma das coisas que você também citou há um tempo atrás, e eu acho que a gente pode trazer aqui de volta, é o texto de 2 Timóteo. Né? 2 Timóteo 1:7 diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia ou espírito de medo, mas de poder ou ousadia, de amor e de moderação, ou equilíbrio. E aí, uma das coisas que eu vejo aqui é que essa palavra covardia, no grego, é a palavra deilia. E aí fala sobre medo, timidez, pavor.
E existem, então, duas interpretações, duas formas de observarmos esse texto. Uma delas é: existe um espírito de medo, e esse não é o espírito que Deus nos deu. Então, existe de fato um mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, existe um tipo de espírito que é o espírito de medo, que ele traz medo, pavor, timidez. A gente pode descrever algumas características depois do que se está englobado nessa palavra medo, por isso que ela é tão grande assim, tão forte. Mas existe então um espírito que pode agir nas nossas vidas, e esse espírito é um espírito de medo. E aí é algo que gera medo em nós, que vai além da emoção, que vai além do instinto humano de defesa. É uma força maligna externa que coloca medo em mim. Percebe isso no texto? Ele não nos deu um espírito de medo. Sim. Logo, podemos supor que existe espírito que produz medo. Né? Isso. Mas ele nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor, de equilíbrio. Uma outra forma de interpretarmos isso aqui é: Deus, ele nos deu um espírito. E esse espírito que ele nos deu não é um espírito de timidez, não é um espírito medroso, mas é de fato um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Percebe? Então ele está dizendo assim que o espírito que Deus nos deu não é um espírito medroso. O espírito que Deus nos deu é um espírito corajoso, vamos dizer assim. É um espírito ousado. Entende a diferença? Sim. O texto não... Nós podemos ler assim, e enquanto eu estava estudando, eu não sou grande especialista das línguas, assim, mas enquanto eu estava estudando, eu percebi isso. Nós podemos dizer que existe um espírito de medo, mas nós podemos dizer também que, interpretando o texto aqui, que o espírito que ele nos deu não é um espírito medroso. É isso que ele está dizendo. Olha, você não recebeu um espírito medroso, você recebeu um espírito ousado, de coragem, de poder, de amor e de equilíbrio. Entende as duas interpretações aqui? A grande vantagem que a gente pode entender dessas coisas aqui é que, mesmo que o espírito que ele tenha nos dado não seja um espírito medroso, logo, se esse não é medroso, existe um espírito medroso. E podemos interpretar que existe de fato um espírito medroso. Um espírito que traz medo, né? Que gera medo em nós. E esse espírito, então, trabalha a dúvida, trabalha a ignorância, trabalha a incerteza, ele trabalha o medo em nós, a ponto de supormos que tudo que vai acontecer nas nossas vidas é para dar errado. Enquanto a Bíblia diz, tudo que você faz prospera, existe um espírito maligno falando a você na sua mente, no seu coração, de que tudo que você faz é um fracasso. Por isso eu não vou tentar coisas novas, porque vai ser mais um fracasso. Se ele conseguir alinhar isso como uma experiência que você teve, então, você sai considerando isso a verdade. Mas a verdade não é essa. A verdade é que você está plantada junto ao ribeiro de águas cristalinas. As suas folhas não murcham. Você dá fruto na estação própria e tudo que você faz prospera. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Essa é a verdade. Mas a ignorância com relação a isso, ou a dúvida com relação a isso, devido a uma experiência, algo que aconteceu comigo, faz com que eu imagine, é verdade, eu sou um fracasso, aquilo que eu faço não prospera, se eu tentar fazer vai dar errado, sempre que eu faço algo as pessoas não gostam, sempre que eu faço algo não agrada a ninguém, aí existem diversas formas. E nós criamos aí pensamentos que são mentirosos, mas nós não vemos como medo. O medo ele vem disfarçado, e nós colocamos isso como nosso modelo mental e vivemos nesse disfarce. Né? Existe muito disso. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e isso é para nos libertar, né?
Uma das coisas que, assim, o meu receio quando o tema é assim, né? Medo, é só focar a morte, o negativo e o medo, e não focar, na verdade, como já somos livres dessas coisas em Cristo Jesus. Mas quando a gente pensa assim, ó, Ele não nos deu um espírito de medo. Ou seja, se existe um espírito, isso é muito bom. Significa que eu posso mandar embora. É isso aí. É mais fácil. Eu não preciso ficar lutando, Jesus já venceu. Ai, graças a Deus. Percebe? Então, eu peguei esse pensamento, eu peguei que isso não vem de mim, é o espírito de medo que está colocando isso no meu coração. Eu posso falar, espírito de medo, saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, eu não consigo falar em público. Espírito de medo, saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se eu for empreender, isso vai dar certo. Espírito de medo, saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Porque Marcos capítulo 16, versículo 17, diz exatamente isso. Esses sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão os demônios. Mas eu tenho medo de demônio. Saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém. Percebe? Muito bom, glória a Deus. Porque eu cresci aprendendo o seguinte, ó. Se é demônio, ficou fácil, porque é só mandar embora. Agora, se é teimosia, um modelo mental ruim, daí tem que ter uma transformação de mente. Todo um complexo então, emocional. Tem toda uma marra de pensamento, uma fortaleza, e essas fortalezas caem só com a humildade diante da verdade, com o receber a palavra do poder de Deus para quebrar essas fortalezas. Aí tem um processo de transformação, de metanoia, de arrependimento. Mas se é só um espírito maligno, então saia daqui agora em nome do Senhor Jesus. Então é um sinal que vai nos acompanhar, né? É um sinal, isso, é só mandar embora. E esse foi mais um episódio do GADS. Graças a Deus é sexta-feira. Para nós é uma honra ter você aqui conosco acompanhando. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar a tua vida através de cada episódio. Continuem abençoados.